Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Cristiano Bosa, sou engenheiro agrônomo, trabalho com consultoria em agricultura orgânica e agroecologia. E esse vídeo eu estou gravando para o pessoal da Siscoplaf, da Coplaf de Cascavel, no Paraná, onde a gente está desenvolvendo um trabalho de produção de leite orgânico, iniciando um projeto lá. E a gente chegou numa situação agora de isolamento social devido ao coronavírus, mas a gente vai buscar tá levando as informações para o pessoal através desses vídeos no YouTube. Então, para que a proposta ela não pare. Esse é um primeiro de uma sequência de vídeos. A gente quer gravar alguns vídeos curtos para que os agricultores possam assistir aí depois do almoço, à noite, no máximo 5, 10 minutinhos aí, passando conceitos em que o agricultor possa ver, ficou com alguma dúvida, pode rever, ver mais uma vez, para que ele vá absorvendo os conceitos e possa ir implementando para que se chegue à produção de leite orgânico, que não é nada tão complicado, não é nada de outro mundo, é simplesmente a gente adotar algumas boas práticas, entender mais aprofundadamente o funcionamento de alguns fatores. E também pedir desculpas aí pelo amadorismo do vídeo, né? Não sou nenhum youtuber, eu estou gravando em casa, tentando fazer da melhor forma possível aí, para que a gente consiga levar as informações para vocês. Mas então vamos lá, sem mais delongas, né? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar, então a ideia da sequência dos vídeos é falar sobre os princípios da produção de leite orgânico e a gente vai falar sobre o manejo das pastagens hoje, né? Então, a gente tem hoje no Brasil uma média de 0,7 unidade animais por hectare. O que vai dar aí menos de meia cabeça de gado por hectare. É uma ocupação muito pequena, é um mau aproveitamento muito grande das nossas áreas produtivas de pastagem. Principalmente isso devido a muito mau manejo que a gente tem das pastagens. E com o piqueteamento e o PRV, que é o Pastoreio Racional Voisin, PRV é a sigla de Pastoreio Racional Voisin, e a tecnologia que a gente vai estar implementando para a produção do leite orgânico, a gente pode chegar de 4 a 6 unidades animal por hectare, ou seja, até 10 cabeças por hectare. A gente pode estar chegando aí numa média de produção, isso com a pastagem muito bem desenvolvida. Bom, e aqui nessa imagem, o que a gente entende aqui? Esse daqui é mais ou menos o pulo do gato da gente entender o funcionamento da pastagem. A pastagem aqui a gente entende que ela no estado vegetativo, depois ela vai se desenvolvendo e com isso a raiz também vai se alongando e depois ela vai se desenvolvendo mais ainda e depois ela se desenvolve no ponto maior, que aqui a gente entender que aí o ponto em que ela se desenvolve o máximo da raiz. À medida que a gramínea, que a pastagem, seja ela gramínea ou seja ela leguminosa, que isso é uma característica das plantas que a gente chama de plantas pratenses, né? Plantas pratenses são as plantas usadas para pasto. Elas têm essa característica, elas vão se desenvolvendo e vão acumulando energia na raiz. Né? E aí, no momento em que ela chega no que a gente vai chamar de ponto ótimo da pastagem. O que é o ponto ótimo da pastagem? É o momento em que ela chegou no ótimo desenvolvimento dela, ou seja, ela vai estar com sua máxima capacidade de produção, tanto de folhas e de matéria seca, quanto de acumular energia nas raízes. As raízes da pastagem também vai acumular energia. Então, se a planta chega nesse ponto aqui, ela vai, depois que o gado corta ela com a alimentação, a raiz vai liberar toda essa energia para o que a gente chama do rebrote vigoroso da pastagem. Então, por isso que é importante, a partir desse conhecimento de que a gramínea ela vai se desenvolvendo, vai acumulando energia nas raízes, e quando ela chega no ponto ótimo de repouso dela, que ela está no ponto ideal, que ela vai ter a maior capacidade de rebrote. É isso que a gente quer trabalhar. A gente não quer que a pastagem ela chegue nesse ponto aqui, aí o gado vem e consome. Porque ela não acumulou energia suficiente para que ela tenha um rebrote bem feito. Se a gente não ou se chega até nesse terceiro ponto aqui, ela ainda não se desenvolveu bem. Ou quando pior, quando a gente tem o chamado potreirão,
aquele pasto contínuo, ele vai ficar sempre nesse ponto aqui. O que vai acontecer? A degradação da pastagem. Porque você não dá o período para o pasto se desenvolver de forma adequada. Então, e fazer esse rebrote vigoroso. Fazer a pastagem dar essa rebrotada dela muito boa. Então, esse daqui é o primeiro fundamento que se tem que entender. E como que a gente consegue fazer esse manejo? Só através de um piqueteamento. Se você tem uma pastagem piqueteada e uma área dividida, você consegue manejar para que você só vai colocar o gado para ele consumir quando a pastagem chegar aqui nesse ponto ótimo. Ou seja, quando ela acumulou energias na raiz suficiente para que depois ela rebrote. E não pode ser nem ela consumida antes da hora, né? E nem depois, porque se a pastagem passar do ponto, ela também começa a perder qualidade. Começa a perder qualidade porque ela vai ter excesso de fibra, vai perder nutrientes, ela não vai ter a mesma qualidade. Aqui ela está no ponto ótimo, por isso que a gente chama de ponto ótimo. Ela tem a maior quantidade de nutrientes, a raiz está com nutrientes para fazer um rebrote vigoroso. Então, a planta ela está justamente no momento ideal para ser alimentada. Então, a gente vai ter que manejar a nossa pastagem e os piquetes que a gente vai construir no nosso pasto para que a gente sempre leve o gado para consumir nesse momento aqui, que é o momento do ponto ótimo de repouso. Nunca deixar o gado consumir nem antes e nem depois. Se a gente tem aquela situação de pasto extensivo, onde aqueles potreirões, o que vai acontecer? O gado ele vai estar sempre consumindo a pastagem antes dela chegar no ponto ótimo. Ele nunca vai deixar o pasto se desenvolver. E o que vai acontecer? A pastagem, a raiz da gramínea, ela nunca vai estar se desenvolvendo. Ela vai estar sempre num ponto fraco e nunca vai ter capacidade de gerar energias para rebrotar na planta. Então, o que consequentemente vai acontecer? Uma pastagem sempre fraca e até a própria degradação daquele solo e a degradação daquela pastagem. Então, a gente vai ter aí, e disso você não tem alimento para o gado, aí o gado não se alimenta bem, aí o gado vai ficar mais doente, aí o gado não vai se reproduzir bem. Então, o manejo da pastagem, esse princípio básico é fundamental que se entenda, né? E aí, mas tá, eu fiz lá meu piqueteamento e agora eu tenho que saber qual é o ponto então. Eu tenho que identificar visualmente qual que é esse ponto ótimo da pastagem. Vamos passar aqui alguns slides para a gente chegar em algumas imagens que vai estar falando melhor sobre isso. Então, nos gêneros das braquiárias, quando é que a gente identifica esse ponto ótimo? Nas primeiras formações de flor ou nas primeiras formações de folhas secas, senescentes, que a gente fala. Então, quando você notar que a primeira flor apontou, ele está no ponto ótimo, porque a partir dali, para ele florescer, é muito rápido. E se ele floresceu e sementeou, é porque ele já passou do ponto ótimo. O ponto ótimo vai acontecer antes do processo de florescimento e formação da semente. Se formou semente, é porque já passou do ponto. Se começou a formar muita folha seca aqui embaixo, o pasto também já passou do ponto. Isso daí no gênero das braquiárias. No gênero da aveia, das aveias e dos azevém, dos pastos de inverno, muito usados no sul do Brasil, quando forma os primeiros primórdios florais também da pastagem. Ou quando as folhas vão começar a se dobrar também da aveia e do azevém. Esse daí é o ponto ótimo deles. O ponto ótimo da mombaça, do gênero Panicum, que vai ter a mombaça, vai ter o Tanzânia, vai ter outras variedades mais antigas, né, que se utilizavam, mas as mais atuais é a mombaça ou Tanzânia. Quando as folhas dobram-se sobre elas mesmas, ou quando formam a canela de veado. Ou seja, quando você vê que a folha começou a dobrar, é porque chegou no ponto ótimo. Então, as pastagens do gênero Panicum, que vão ser
as pastagens aí da Mombasa, da Tanzânia, do Colonião, variedades mais antigas, mas ainda pode ter alguém que tenha. Começou a dobrar, é o ponto de ótimo dela. E as do gênero Cynodon, que são as Tifton, Costicrois, Africana. Quando que é o ponto dela? Quando elas começam a formar o estolão. O estolão é aquele órgão de que ela vai se alastrando. Quando o estolão dela começa a endurecer, esse daí também é o ponto ótimo do Tifton. Então isso daí, quando a gente for desenvolver alguma atividade a campo, a gente vai poder ter a chance de observar isso melhor, desses pontos ótimos de pastagem. Mas basicamente, para esse vídeo não se alongar muito, seriam esses os princípios aí para a gente entender isso. E entendendo o ponto ótimo da pastagem é o primeiro passo, porque só fazer o piqueteamento não vai resolver. Se o agricultor não entender por que a gente só solta o gado no pasto quando chegar no ponto ótimo e como que a gente identifica esse ponto ótimo, também não resolve. Claro que se o agricultor chegar no momento, minha pastagem está muito degradada, minha pastagem está muito ruim, vai demorar até que, mesmo com piqueteamento, você vai demorar 6 meses a 1 ano, vai depender aí também de uma adubação, de uma correção de solo que for feita, para você poder chegar a ter o pasto no ponto ótimo, porque pode ter situações que o pasto está tão degradado que para que a pastagem, mesmo piqueteada, comece a chegar no ponto ótimo, vai demorar muito tempo. Também aqui mais uma informação interessante para ter uma base, o pessoal sempre pede, que é quanto tempo demora para a gente chegar no ponto ótimo. Isso daí vai variar bastante, vai variar muito do manejo, da região, da época do ano, mas pensando assim, no período de verão ou das águas, para grande parte do país é o período das águas, para mais aqui, São Paulo, para baixo, sul, é o período do verão, que é onde o pasto se desenvolve mais. As variedades de Panicetum, que são os capins elefantes, os capins mais altos, de 30 a 45 dias é o tempo que demora para esse pasto chegar no ponto ótimo. Os cultivares do pânico, Tanzânia, Mombasa, que a gente falou, 28 a 42 dias. Vai ser os dias necessários para se chegar no ponto ótimo. Isso considerando o quê? Um solo bem nutrido. Porque se o solo estiver deficiente em adubação e nutrientes, pode ser que isso daqui demore muito mais ou até nem chegue, por falta dos nutrientes necessários. Capim andropogon, 25 a 30 dias. As braquiárias, né? Brisanta, decubens, umidícola, tudo aí na casa dos 25, 30, 25, 20 a 40 dias. Os Cynodons, Tifton, Costicrois, Africana, 25 a 30 dias, 35 dias. E o capim pujuca, 20 a 30 dias. Na prática, a gente não vai adotar tanto a questão do tempo, mas sim a observação. A observação e a calibração do nosso olho para que a gente faça um bom manejo da pastagem, esse daí vai ser o primeiro ponto fundamental para que a gente trabalhe o manejo de cada piquete. Então, esse calibrar do olho que vai ser o fundamental. Mas então, acho que era isso, pessoal. E aí, esse é o primeiro vídeo. Vamos seguindo aí, para a gente não se alongar muito. Tentar fazer aí 1 ou 2 vídeos por semana para a gente passando esses fundamentos para vocês. Espero que tenham gostado e vão deixando comentários aí, seja no YouTube, seja quando a gente compartilhar nos grupos de WhatsApp. Deixem suas dúvidas também. E se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha aí embaixo, né? Que não sei se ajuda muita coisa, mas a ideia desse vídeo não é ser uma coisa que vai estar passando para muita gente, é mais para esse público mais restrito. Mas caso alguma outra pessoa que não faz parte desse projeto esteja interessado no assunto, também pode deixar aí uma dúvida que a gente pode estar ajudando da melhor forma possível. Obrigado e até mais.